nosso seguidor de rede social, Clóvis Martins, me escreveu porque ele foi ler o Código Penal com as alterações trazidas pelo pacote anticrime e quando se deparou com o artigo 91 do Código Penal, observe, 91A, ele me disse que não conseguiu entender direito a aplicação do acento grave aqui nesse as quais. Aqui ele perguntou, professor, por que aconteceu o acento grave aqui no as quais. Preste muito bem atenção, observe. Professor, é todo a qual e as quais que eu vou encontrar por aí ou que eu vou escrever que vai ter o acento grave? Claro que não. Observe o que eu escrevi sobre estes dois pronomes relativos na página 677 da minha gramática, nova gramática da língua portuguesa para concurso. Eu digo, ocorrerá crase com os relativos a qual e as quais, observe, sempre que o termo regente exigir a preposição a, observe, é preciso que haja um elemento de regência que solicite esta preposição. Professor, como é que eu faço? Existe alguma estratégia? Existe. Eu digo também, lá na página 677, que é um recurso bastante simples para você verificar a ocorrência da crase nesses pronomes, é procurar substituí-los pelos masculinos, o qual e os quais correspondentes. Se aparecer ao qual ou aos quais, haverá crase diante do feminino. Então, primeira coisa que você precisa verificar é: há elemento de regência que solicita a preposição a? Se há, você vai aplicar o acento grave. Para verificar isso, basta você fazer a troca pelo masculino. Apareceu ao qual ou aos quais, aplique acento grave. Se aparecer somente o qual ou os quais, não haverá acento grave. Então vamos lá. Dentro do nosso artigo lá, a pergunta que ele me fez é: professor, por que aconteceu o acento grave? Aconteceu o acento grave aqui em virtude deste carinha que está aqui, ó, que é o verbo cominar. Estão vendo aqui, ó? Esse carinha aqui que solicitou a preposição a. Observem o que o dicionário Auais fala sobre o verbo cominar. Observe, eu trouxe imagem aqui do dicionário, ó. Ele diz que é bitransitivo. Observe, ó, bitransitivo, uma nomenclatura que alguns autores não gostam, mas não tem problema. O bitransitivo, professor, para relembrar, é aquele verbo que exige, que pede dois complementos, um objeto direto, claro, sem preposição, e o objeto indireto, introduzido por preposição. No caso do verbo cominar, se você observar aqui, observe nas acepções aqui, ó. Eu estou na acepção 2.1 e 2.2 aqui no meio, ó. Veja que ele disse na acepção jurídica é ameaçar com pena por desobediência à lei ou impor pena por infração cometida. Vejam que, observe, ó, a ideia que ele traz aqui é a ideia que o Aurélio, observe aqui, o Aurélio deixa bem clara aqui e diz que é um verbo, ó, transitivo, direto e indireto, com o sentido de ameaçar com pena ou castigo. Vejam aqui o número 2, ó, impor, prescrever castigo ou pena. E observe o exemplo que o Aurélio disse, ele deu, cominando severas penas, objeto direto, aos infratores, objeto indireto, observe a preposição a. Portanto, esse carinha, que é o verbo cominar, ele solicita a preposição a para o objeto indireto. Vamos ver alguns exemplos aqui para você, se você precisar tirar uma dúvida em relação ao pronome relativo a qual, como é que você deve proceder. Observe, esta é a professora a qual devo todos os meus conhecimentos, troca pelo masculino. Este é o professor ao qual eu devo. Ora, por que aconteceu aqui o acento grave? Porque o verbo dever aqui é dever algo, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Se ele deve algo a, eu junto este a com o artigo aqui, que já está anexado aqui ao pronome relativo a qual, eu junto esses dois e aplico o acento grave. Veja agora aqui embaixo, aquela é a clareira, a qual chegaram por um atalho aberto a machados. Eles chegaram a, é chegar a. Por isso a aplicação do acento grave. Portanto, ó, e aqui você pode trocar pelo masculino, ó, aquele é o local ao qual foram ter. Portanto, no artigo 91A, para verificar, observe, na hipótese de condenação por infrações, às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, ou seja, a lei vai cominar pena máxima às infrações, ou seja, basta trocar por crimes, observe, crimes aos quais, apareceu aos quais, eu aplico o acento grave no as quais. É isso aí, aplique essa regrinha, não há mais como errar esse tipo de construção. Qualquer dúvida,
faça a substituição. É isso aí, confira aqui os nossos cursos aqui no link abaixo que eu deixo aqui na postagem. Comente aí, né? Mande esse vídeo para os amigos, né? Mostre esses vídeos aí, né? Curta aqui nossas redes sociais para todos vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço.